Meu irmão, minha irmã, hoje é sábado, dia 6 de março de 2021. A você, nosso desejo que esteja na graça do Pai, se deixando conduzir pelas luzes do Espírito Santo. A memória histórica, na data de hoje, em 1928, era o nascimento de Gabriel Garcias Márquez, escritor colombiano. Também a Revolução de Pernambuco, na data de hoje, em 1817. E na data de hoje, em 1854, a abolição da escravidão no Equador. E na data de hoje, em 1869, a apresentação da primeira tabela periódica à Sociedade Química. Então as nossas memórias históricas, lembrando a você e pedindo a você oração por toda a nossa família paroquial, especialmente aqueles que estão se recuperando da Covid, para que se recupere. Lembrando a você que amanhã, domingo, nós temos os horários de missas às 7 às 18 horas na Igreja Matriz, como de hábito, mas teremos mais 2 missas para fracionar os fiéis e não ter aglomeração, que serão às 9h30 da manhã e às 17 horas aqui no Salão Social. Todas elas, você vindo de máscara, trazendo seu álcool em gel, mantendo a distância, os bancos vão estar preparados, as cadeiras preparadas, para que você mantenha a distância. E assim, nós juntos cuidemos da nossa espiritualidade e testemunhemos a responsabilidade e o compromisso com a nossa saúde e a dos nossos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 15, os versículos do 1 ao 3 e depois do 11 ao 32, que diz: Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola, dizendo: O homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo, cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhes davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados meu pai tem, e tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhes: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai o anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele, dizendo: Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
O capítulo 15 é o centro, o coração do Evangelho de Lucas, e poderíamos dizer de todo o Evangelho. Nele, Lucas reúne 3 parábolas. Elas ilustram o mesmo tema: participar da alegria de Deus, que agora, por meio de Jesus, acolhe e salva os pecadores. O amor e a bondade de Deus, visíveis em Jesus, libertam o ser humano de suas misérias, da solidão e do desespero. Dentro do Evangelho de Lucas, considerado o Evangelho dos grandes perdões, a parábola do filho pródigo é sua obra-prima. É provavelmente a mais famosa das parábolas de Jesus. Além de ser um clássico de intuição espiritual, é uma joia literária. Com ela, Jesus ilustra a importância da aceitação viável no reino de Deus. Fala do acolhimento prestado pelo Pai aos pecadores. Podemos observar que junto com Jesus estavam os publicanos, que são os cobradores de impostos, considerados impuros diante da lei. Pecadores era uma expressão utilizada para designar pessoas que levavam a vida imoral, tais como adúlteros e falsificadores. Se referia ainda a todos que exerciam profissão desonrosa, como vendedores ambulantes, cobradores de impostos. Junto com eles estavam também os mestres da lei, que, ao contrário dos demais, estavam ali para criticá-los e julgá-los, pois para eles Jesus associava as pessoas de má fama, né? Era com essas pessoas que Jesus estava na concepção dele. O cenário desta parábola é a casa paterna. Nela, Jesus apresenta o pai de família e seus 2 filhos, o mais jovem e o outro mais velho. Essa imagem alude ao conhecimento dos ouvintes sobre as histórias de 2 irmãos, como Esaú e Jacó, lá em Gênesis 25, do 27 ao 34, e também José e seus irmãos, em Gênesis 37, do 1 ao 4, nas quais o irmão mais novo triunfa sobre o mais velho. Mas nesta parábola, Jesus inverte duplamente as expectativas. O filho pródigo é uma parábola do bem-sucedido irmão mais novo, e o mais velho não é derrotado, mas convidado para a festa. O filho mais novo faz um pedido ao pai, e este divide os seus bens entre os 2 filhos. A lei judaica previa que o filho mais novo recebesse 1/3 dos bens do seu pai, ao passo que o mais velho recebia uma parte da herança em dobro. Está lá em Deuteronômio 21, do 15 ao 17. Em geral, a divisão dos bens só acontecia depois da morte do pai, como Eclesiástico 33, do 20 ao 24, vai nos lembrar. E havia cláusulas na lei tradicional quanto a parte era retirada antes da hora. Mas, mesmo conhecendo esse dado, o pai consente ao pedido do filho. Em terra longínquas, o filho mais novo perde tudo e fica na miséria. A única coisa que lhe resta é trabalhar no chiqueiro para cuidar dos porcos. Para os judeus, cuidar dos porcos evoca a ideia de apostasia e a perda da sua identidade. O porco era o animal mais usado nos sacrifícios gregos e romanos. Do ponto de vista judaico, comer carne de porco era sinônimo de paganismo e apostasia do judaísmo. Era o cúmulo da degradação para um judeu, pois o porco era um animal impuro. Portanto, o moço torna-se impuro, perde a sua dignidade. A sua situação é tão deplorável que ele está abaixo dos porcos, porque os porcos comem e ele não pode nem matar a sua fome com as comidas dos porcos, ou seja, uma humilhação, pois os porcos gozam de melhor sorte que ele. É diante dessa situação, deste filho que a sociedade despreza, que sofre na sociedade, que vai encontrar nos braços do pai a acolhida generosa e paterna. É essa acolhida que todos nós, encontraremos quando nos dirigimos a Deus. Ele não quer saber por onde andamos, o que fizemos, apenas quer nos acolher, porque sabe que junto dele nós somos recuperados e somos convidados a participar do banquete da vida. Que nós tenhamos essa disposição de, por mais que pecarmos, por mais caminhos tortuosos que andarmos, nunca nos desesperarmos e saber sempre que ainda há uma esperança. Cada vez ou quando retornarmos, o Pai da misericórdia está de braços abertos para nos acolher. Que nós, como igreja, sejamos também
esse sinal visível do abraço invisível de Deus. Que nós saibamos acolher os nossos irmãos, sem julgar, condenar, mas simplesmente amando e dando a dignidade que todos nós temos junto de Deus. Que você tenha um abençoado final de semana. Escolha um dos horários, às 7 da manhã, ou às 9h30, às 17 ou às 18 horas, e venha participar da missa, trazendo seu álcool em gel de máscara, guardando o distanciamento, para que com a espiritualidade também cuidemos com compromisso da saúde nossa e dos nossos irmãos e irmãs. Fique na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.